E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tamponamento. O que é tamponamento? Vantagens, os cuidados, quais são as tendências para os tamponamentos no futuro? Se você quiser conferir, vem comigo e roda a vinheta. Se você está passando por aqui pela primeira vez, nós trazemos muitos conteúdos super relevantes sobre reforma, construção, decoração, sobre móveis planejados. Tá muito legal o nosso canal. Nós fazemos 2 vídeos por semana, então não perca mais tempo. Só se inscrever aqui no canal, é fácil e rápido, clicando no botão vermelho e acionando o sininho para você ficar por dentro de tudo. E já aproveita e já deixa o like, porque isso ajuda muito a divulgação do nosso trabalho. Quando a gente fala a palavra tamponamento, muitas pessoas podem falar, mas o que é isso? Uma palavra estranha, é difícil de pronunciar, ou às vezes soa meio estranho. Mas na realidade o tamponamento, o nome assusta mais do que o que realmente é. E com certeza você já deve ter visto, né? Sabe quando você vê aquele móvel planejado e ele está embutido, né? Parece que ele está num contorno, assim, numa caixa? Então, o tamponamento é exatamente essas peças, né, é como se fosse esse recurso, né, de você embutir o móvel planejado dentro dessa caixa. E esse contorno se chama tamponamento. E você pode trabalhar o tamponamento de diversas espessuras, né? Então, se você quiser, por exemplo, um móvel num estilo mais robusto, uma coisa assim mais imponente, tem gente que prefere trabalhar com o tamponamento mais grosso, tamponamento de 3, 4, 5 centímetros, porque dessa forma ele fica um pouco mais aparente. Mas também tem aquelas pessoas que acabam preferindo trabalhar um pouco mais com o tamponamento mais fino, para realmente dar a sensação de ser um móvel mais slim, né? Então por isso que aí acaba trabalhando com tamponamentos um pouco mais finos, para deixar o móvel um pouco mais leve. Então na realidade o tamponamento é essas peças que envolvem, né, o móvel planejado. É como se fosse a roupinha do móvel? Isso, ó, por exemplo, é como se fosse tipo aquela lateral, isso aqui, sabe? É como se fosse realmente o contorno dele. Isso é um tamponamento. E muita gente às vezes acaba se perguntando, mas Fernando, o tamponamento, ele tem algum efeito estrutural na peça? Ele acaba ajudando essa questão? Na verdade, sim, o tamponamento ele tem o maior efeito dele estético. Primeiro para conseguir realmente dar essa sensação do seu balcão, né, do seu móvel planejado estar envolvido numa caixa, né, está contornado por uma caixa. Mas também, estruturalmente falando, né, ele acaba ajudando um pouco, mas não é o efeito primordial, né? Porque às vezes quando você acaba trabalhando o tamponamento com uma outra caixa, isso acaba ajudando a dar uma resistência maior, porque daí você vai ter duas peças juntas. Então o efeito de empenar essas coisas ajuda um pouco. Mas aí vai depender, por exemplo, da largura do seu móvel planejado. Se, por exemplo, o interno do seu móvel ele está acima de 1 metro, 1,20 m, 1,10 m, aí sim vale você estar colocando tamponamento, porque ele vai ajudar a não empenar essa sua base desse móvel. Agora, se você está com um móvel, por exemplo, de menos de 1 metro, 90, 80, 70 centímetros, aí a chance disso acontecer de empenar é um pouco menor. Aí o tamponamento ele já não vai ajudar tanto no efeito estrutural, entende? Então assim, na realidade ele é mais usado, resumindo aqui, mais usado para o efeito estético, mas se você tiver móveis muito largos, o efeito estrutural ajuda também. E a grande vantagem que o tamponamento tem é em relação também à questão do efeito estético. Além de quem gosta de parecer um móvel contornado, que isso fica muito bacana mesmo, também ajuda aquelas empresas, né, aquelas marcenarias que acabam não tendo um processo de fabricação automatizado e tem que parafusar as caixas para fixar, o tamponamento ele ajuda a esconder esses tapa-furos. Então a vantagem, né, além desse efeito estrutural, é também o efeito estético de você ter um móvel mais limpo por fora, entende? Porque se você tiver um móvel sem tamponamento e a empresa ela vai ter que furar tudo por fora, você vai ter um móvel cheio de tapa-furo. Aí não fica legal. Então por isso que o ideal é estar trabalhando o efeito do tamponamento para, além de ajudar às vezes na questão estrutural, né, que é um caso, né, como eu já comentei, mas acaba também ajudando nesse efeito estético que também fica bem bacana. Legal, Fernando. Entendi as vantagens, gostei do efeito estético e do efeito estrutural, mas tem alguma desvantagem do tamponamento? Ou tem algum cuidado que eu devo levar em consideração na hora de planejar o meu móvel? Tem. É muito importante você levar em consideração que quando você tem um móvel todo embutido, vamos dizer assim, dentro de uma caixa, né,
o que que acontece? Se você tiver uma porta que ela deu uma desregulada, né, principalmente assim, porta, gaveta, ou aconteceu alguma coisa que ela desregule, se você tiver um tamponamento muito justo, isso pode pegar, entendeu? Pode pegar nesse tamponamento tendo qualquer desregulagem na porta. Isso é muito comum em acontecer nos tamponamentos inferiores, né? Por exemplo, naquele balcão que tem um sarrafim baixo só para dar esse efeito do embutido, se a porta ela vai desnivelar, ela acaba pegando nesse tamponamento. Isso é um cuidado muito assim, interessante que você deve levar em consideração, porque se você tiver essa porta pegando, né, nessa peça embaixo, nesse tamponamento, ela vai raspando, com o tempo vai desgastar a peça, o tamponamento, vai desgastar a porta e com o tempo também pode danificar a ferragem, porque você vai começar a forçar muito a ferragem, entende? Então por isso que é muito assim, importante você levar em consideração se tem necessidade de ter o tamponamento inferior, entendeu? Levar em consideração a ferragem que está sendo utilizada, se ela é uma ferragem boa, se vai desregular com mais facilidade ou não, entende? Então esse é um cuidado muito importante que você deve levar em consideração. E aí você pode se questionar, mas Fernando, você acabou de falar que o tamponamento ele ajuda na questão estrutural para caixas muito grandes. Por que que eu devo tirar o tamponamento de baixo para não pegar? Normalmente, quando a gente fala de balcão, né, que seria essas partes, esses móveis baixos, o tamponamento que vai lá embaixo, né, só para dar esse acabamento, normalmente ele tem 7 centímetros, ele não é uma peça inteira. Então, esse tipo de tamponamento acaba não tendo a função estrutural, entendeu? Então, por isso que muita gente acaba, assim, não colocando, ou quando coloca só um de 7 centímetros para não ter que encarecer muito o móvel do cliente. Porque às vezes não tem a necessidade de estar considerando uma peça muito grande. Até porque balcão, se você tiver um rodapé ou um pezinho para apoiar, ele já ajuda essa parte estrutural. Agora, se você tiver um armário superior, onde você não tem pé, não tem rodapé, né, e tiver uma caixa muito grande e quer colocar o tamponamento para a questão estrutural, o que que eu aconselho? Você fazer a porta um pouco mais baixa do que o corpo e a caixa do móvel, como se fosse uma porta passante para baixo, e aí você coloca um outro tamponamento. Dessa forma, quando você vê de frente o móvel, você não vai enxergar duas peças, você só vai enxergar a porta. E por baixo você vai ter o tamponamento reforçando. Mas basicamente o ideal é, se você quer ter esse reforço a mais estrutural do seu móvel superior, eu faria isso. Eu abaixo um pouco a altura da porta e coloco a outra peça. Dessa forma, quando a porta estiver fechada, você não vê o tamponamento e vai dar um efeito sem ter essa necessidade do tamponamento aparente para, se caso a porta desregular, não pegar nele. E também uma outra vantagem que o tamponamento tem, principalmente para aqueles móveis que são encostados na parede, é realmente ajudar o montador, o marceneiro, na hora de estar montando o seu móvel, a regular, né, o balcão na sua parede. Porque normalmente a parede ela pode ter alguma imperfeição. Ela pode ou fechar ou abrir. Se você tem o elemento do tamponamento, ele acaba conseguindo ajustar melhor o seu móvel. Ou então, principalmente, se você tiver gaveta encostado na parede. Por quê? Se você tiver o tamponamento, quer dizer que a gaveta ela vai estar afastada da parede. Aí vai depender da espessura que você colocar, 15 milímetros, 18 milímetros, 25 milímetros, enfim. Ela vai estar afastada. E quando você abrir a gaveta, esse afastamento também vai ter quando estiver aberta. Por que que eu falo isso? Se você tiver a gaveta muito encostada na parede e a parede ela fechar um pouco o ambiente, quando você abrir a gaveta, ela vai pegar na parede que está fechando, entende? Então por isso que também o tamponamento para esses móveis que estão colados na parede é muito interessante por conta disso. Porta já não acontece tanto a questão de pegar, né? Porque a porta ela abre assim, então não tem problema. Agora, na questão da regulagem e na questão de gaveta, o tamponamento na parede também é muito importante. E quando a gente fala de tendência, né, de móveis planejados, o tamponamento ele está muito ligado, né? Então assim, eu já até fiz alguns vídeos aqui no canal sobre tendência, né? Quando a gente visitou a Feira Internacional de Milão. Os nossos 2 últimos vídeos foi falando das tendências de Milão que chegaram aqui no Brasil, então eu falei cada uma delas, tá muito legal. Se você perdeu, dá um pulinho lá para assistir, que tá bem bacana. Mas assim, quando a gente fala de tamponamento, a tendência do tamponamento é estar trabalhando cada vez mais com um tamponamento mais fino, mais slim, uma coisa mais discreta. Ou até mesmo, se der para trabalhar sem tamponamento.
entende? Então, assim, essa é a tendência que o mercado está caminhando, para ter coisas cada vez mais slim, móveis cada vez mais leves, entende? É claro que se você é do tipo de pessoa que gosta de móveis mais robustos, pode estar trabalhando os tamponamentos mais grossos, mas para você que quer seguir essa tendência e que gosta de uma coisa mais moderna, uma coisa mais sequinha, né, um móvel mais seco, um móvel mais corte reto, o tamponamento, assim, o ideal é estar trabalhando com o mais fino possível. Ou então, até mesmo trabalhar sem, porque dessa forma você vai conseguir agregar muito mais estética para o seu móvel. Mas lembrando que se o processo de fabricação da empresa que você está contratando for uma coisa mais manual e ele fixar tudo e deixar tudo aparente essas fixações, aí o efeito do tamponamento é importante para esconder. Mas caso contrário, é muito bacana. E você na sua casa, gosta de tamponamento? Os seus móveis têm? Prefere grosso, fino, sem nada? Deixem nos comentários, vamos conversando para eu entender também o que vocês acham sobre o tamponamento. Bom, muito obrigado e até o próximo vídeo.